Boa noite a todos. Sejamos todos acolhidos para participar conosco da nossa 7ª novena da comunidade de Nossa Senhora de Assunção. Invoquemos o nosso Deus cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus pleno de amor. Reunidos em comunhão com Cristo ressuscitado, a palavra do Pai que está em nosso meio e impulsionados pela ação do Espírito Santo, que dirige nossas atividades e missão, digamos todos juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Impelidos pelas palavras do Papa Francisco, em Fratelli Tutti, a incrementar o diálogo e a amizade social em todos os âmbitos da vida, especialmente na ação evangelizadora da Igreja, movidos pela palavra eterna do Pai, Jesus Cristo, dispomos-nos a sermos arquitetos e artesãos em favor da paz, do perdão e da misericórdia. Senhor, fazei-nos homens e mulheres fomentadores do diálogo em prol de uma nova cultura, a cultura do encontro. A Fratelli Tutti inicia sua trajetória denunciando as sombras de um mundo fechado, que destrói a consciência histórica, em um mundo em que muitos são descartados e seus sonhos espedaçados, onde a esperança se esvai e a comunicação torna-se uma ilusão. O Papa nos chama a recomeçar a ver o próximo sem fronteiras e a pensar e a gerar um mundo aberto, cujo valor único seja o amor universal, aberto à fraternidade e à amizade social, numa solidariedade cosmopolita capaz de derrubar muros e a construir pontes de diálogo. Este modo de conceber nada mais é que o Evangelho encarnado em nossa vida e ação evangelizadora. Senhor, abri nossos ouvidos e corações à vossa palavra, para impulsionarmos uma cultura do encontro, em que o encontro se faça cultura. Ó Mestre Jesus, a palavra encarnada em que o Pai introduz o eterno na história, atendei as nossas súplicas em mais este encontro de oração fraterna, em que pomos em prática a sinodalidade eclesial, que é um sinal de corresponsabilidade de todo o povo de Deus na construção do seu reino. Senhor Jesus, visitai esta casa que hoje nos acolhe e estreitai a amizade social e a fraternidade, para sermos verdadeiros discípulos missionários de Jesus em saída, forjadores do diálogo e da sinodalidade, na ação evangelizadora de nossa Igreja.
arquidiocesana e no cotidiano da vida de nossas famílias. Senhor, ajudai-nos a derrubar os muros do egoísmo, do ódio e da indiferença ao outro, que tem o rosto, imagem tua, e a sermos construtores e construtoras de novas pontes do diálogo. Amém. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Contigo o deserto é fértil, a terra se abre em flor. Da rocha brota água viva, da treva nasce esplendor. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Tu marchas à nossa frente, és força, caminho e a luz. Vem logo salvar teu povo, não tarde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar. Leitura do livro do Evangelho de Lucas, capítulos 2, versículos de 1 ao 7. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. O evangelista descreve o nascimento de Jesus sob a perspectiva de duas realidades contraditórias. De um lado está César Augusto, o primogênito do Império Romano, aquele que ordenou o recenseamento de todo o povo para saber quantas pessoas deviam pagar os impostos que sustentam o poder e a nobreza. De outro está o menino Jesus, primogênito de Maria, exposto aos perigos e incertezas de uma viagem e nascido no lugar reservado aos animais, já que não havia lugar para ele.
Na manjedoura está o Filho de Deus, uma criança com toda a vulnerabilidade e fragilidade desta etapa da vida. Mais do que isso, um bebê de uma família pobre, que nasce numa manjedoura de animais porque não tinha condições financeiras para nascer em outro lugar. Ele assume sobre si a nossa condição humana, mas a assume desde a realidade dos mais pobres e excluídos, daqueles para os quais foi negada a dignidade de nascer e crescer num ambiente minimamente apropriado. O Filho de Deus nasceu descartado para nos dizer que todo descartado é filho de Deus. Veio ao mundo como vem ao mundo uma criança débil e frágil, para podermos acolher com ternura as nossas fraquezas. O contraste entre o imperador e o menino marca a diferença do poder que se serve do povo e o poder que serve ao povo. A diferença entre aqueles que desejam ser deuses e os que reconhecem a miséria inerente à condição humana. Ao se encarnar como pobre entre os pobres, Deus manifesta em Jesus o modelo de ser humano sonhado por Ele. Aquele que se assume como verdadeiramente humano, mas que age de acordo com a vontade de Deus, servindo e amando incondicionalmente. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, é importante nos colocarmos diante dele e dos irmãos e irmãs, recordando nossa vida. A vida, os acontecimentos de cada dia, as pessoas com suas alegrias e tristezas, a realidade da vida são sinais de Deus para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Recordar a vida, trazê-la de volta ao coração, partilhar com os irmãos e irmãs, é tornar nossa oração verdadeira. Motivados por nossa realidade, também através das figuras que trouxemos para a nossa novena de hoje, que estão aqui expostas ao centro da mesa. Envia tua palavra de salvação, e vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai e torna o solo e faz nascer a semente, é a água viva da fonte que faz florir o deserto, é uma luz no horizonte, é um novo caminho aberto. Envia a tua palavra de salvação, vem trazer esperança aos pobres, libertação. Ela nos vem em silêncio no coração de quem crê, no coração dos humildes que vivem por teu poder. Aos fracos ela dá força, aos pobres sabedoria, e se tornou nossa carne, nasceu da Virgem Maria. Envia a tua palavra de salvação, vem trazer esperança aos pobres, libertação. Esse é o momento em que Deus quer nos falar a partir da sua palavra. Vamos concentrar nossa mente e todo o nosso ser numa escuta atenta. Ouçamos a palavra de Deus. O nascimento de Jesus.
Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então, todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. No relato do evangelho que ouvimos, percebemos mundos e reinados diferentes. De um lado, o imperador que deveria servir o povo, mas ao contrário, se servia do povo. Do outro lado, Jesus, que sendo rei, veio para servir e não ser servido. Ele nos deixa o exemplo de que nossa vida deve estar a serviço das pessoas, em especial as que mais precisam da nossa presença. Mediante esta palavra de Deus, que palavra ou imagem deste texto fica para a nossa reflexão desta nossa novena de hoje? Palavra da Igreja. Na carta aos Filipenses, Paulo exorta a comunidade a ter entre eles o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Essa atitude de Jesus de se colocar a serviço é relatada em inúmeras passagens bíblicas. Assim, deveriam agir aqueles que estão em postos de prestação de serviço, como governantes e parlamentares. Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, escreve que fazer a boa política é se colocar a serviço do verdadeiro bem comum, o bem de todos. Agir pensando em um mundo onde haja lugar para todos, que inclua os mais frágeis e respeite as diferenças culturais, e não agir como os imperadores na época de Jesus. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. O mundo existe para todos. Nascemos nessa terra e temos a mesma dignidade. Como sociedade e comunidade, temos o dever de garantir que cada pessoa viva dignamente e disponha de oportunidades para seu desenvolvimento integral. Como filhos e filhas de Deus, não podemos aceitar que ainda tenha famílias sem o suficiente para ter vida plena, que estão à beira da estrada, sem comida, sem teto, assim como Jesus, pois não havia lugar para ele. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Para mudar a realidade de exclusão, podemos agir de forma individual, porém, quando nos juntamos a outras pessoas para ações de fraternidade e solidariedade, construímos o bem comum. Avançamos ainda mais quando nos juntamos à voz dos empobrecidos, que já não tem mais força para gritar, e ajudamos a garantir que seus direitos sejam respeitados e garantidos. Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus nos convida a viver o dom do serviço na igreja e na sociedade como autênticos cristãos e cristãs. Pedimos que o Senhor nos ajude. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Deus Pai,
conduzistes vosso Filho Jesus para ser sinal de contradição frente aos poderosos de sua época e nos apresentar que o verdadeiro poder se revela no serviço. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Intercedemos a Jesus envolto em faixas e colocado em uma manjedoura, que assumamos nosso discipulado com alegria e fidelidade ao Evangelho. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Teu Espírito vivificador aqueça nossos corações para agir nesse mundo, sendo o final, luz e esperança onde a vida está fragilizada. Amém. Para fazer tua vontade, para viver do teu amor, eis-me aqui, Senhor. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém